Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo é um vídeo resposta a 3 acusações e críticas à Bíblia por Eduardo Tóchio. Ele é um professor de ensino superior e crítico da Bíblia e ateu também. Então ele faz 3 acusações contra a Bíblia, além de outras que ele faz nos seus vídeos, no seu canal, né? Inúmeras acusações, mas eu vou dar atenção a apenas 3 das acusações que ele faz. Primeiro, ele diz que os seguidores de Jesus, de acordo com as palavras de Jesus, fariam as mesmas obras que ele fez, e fariam obras maiores do que elas. E ele também fala que tudo que eles pedissem em nome do Pai, eles receberiam. Então essa é a primeira acusação. Vamos entender o que Jesus quis dizer com essas palavras e a quem ele estava se dirigindo. Também vamos ver a questão dos filhos de Babilônia, né? O salmista lá no Salmo 137, 8 e 9 fala que seriam felizes aqueles que despedaçassem as crianças de Babilônia contra a rocha. Por que ele disse isso? Será que a Bíblia é cruel ao dizer essas palavras? A gente vai analisar essa declaração da Bíblia e o porquê a Bíblia diz isso. E também do relato de Ló e Sodoma e Gomorra, né? Onde ele oferece suas 2 filhas para os sodomitas para que eles não abusassem dos 2 homens que estavam hospedados na sua casa. Por que ele ofereceu as suas 2 filhas? Ele também acusa Ló de não ser justo, de acordo com a Bíblia, né? Do ponto de vista de Deus, porque ele ofereceu as suas 2 filhas, sendo que se ele fosse justo ele não faria isso. Então vamos começar com a primeira, está aqui em João 14. Eu tenho só 10 minutos, porque senão se passar de 10 minutos eu não consigo postar na rede social. Aqui em João 14. A quem Jesus estava se dirigindo quando ele disse essas palavras? É importante a gente analisar e ver que Jesus não estava se referindo a todos os seus seguidores quando ele disse isso. Mas ele estava numa conversa reservada e particular com seus 12 discípulos mais allegados, os apóstolos. Vamos ver como isso é verdade. Se a gente analisar do capítulo 14, do versículo 1 do capítulo 14 em diante, Jesus estaria numa conversa reservada com seus discípulos e ele diz as seguintes palavras para eles num certo trecho. O versículo 12 ao 14. Digo-lhes com toda certeza, quem exercer fé em mim, fará também as obras que eu faço. E ele fará obras maiores do que essas, porque vou embora para o Pai. Também tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Como nós sabemos que isso não se aplica a todos os seguidores de Jesus, mas apenas aos 12 discípulos dele? Porque o contexto deixa isso bem claro. Se a gente ver o contexto, Jesus está se referindo exatamente aos seus 12 discípulos. E se essas palavras se aplicassem a todos os seguidores de Jesus, não faria o menor sentido, nem seria uma aplicação coerente. Vamos ver aqui, por exemplo, no versículo 18 do capítulo 14, diz assim, Jesus, não os deixarei abandonados, eu virei a vocês. Jesus viria a ele, no sentido de que ele se apresentaria de modo visível para eles. Tanto é que o versículo 19 confirma isso. Em breve o mundo não me verá mais, contudo vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Então os discípulos de Jesus, eles veriam a ele de forma física, embora ele estivesse já numa posição espiritual. Então isso não poderia se aplicar a todos os seguidores de Jesus, porque nem todos os seguidores de Jesus, hoje nenhum seguidor de Jesus vê a Jesus de forma visível claramente, né? Veja o versículo final do versículo 21, agora, do mesmo capítulo, diz assim, por sua vez, quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me mostrarei claramente a ele. Jesus está falando aqui de forma genérica, mas se referindo apenas aos discípulos, porque só eles viram a ele claramente. Os outros seguidores de Jesus hoje
Nenhum de nós, seguidor de Jesus, vê Jesus claramente, né? Então é óbvio que ele está se referindo apenas aos seus 12 discípulos. E para finalizar, o versículo 26 diz assim, mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas a vocês e os fará lembrar de todas as coisas que eu lhes disse. Então é evidente que ele está se referindo aos seus 12 discípulos, porque isso não tem aplicação a nenhum seguidor de Jesus hoje. Nós somos beneficiados pelo Espírito Santo, é evidente, mas não de forma direta e tão clara como os discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus. Certo? Então essa é a resposta, a primeira resposta. Agora vamos para Salmo 137, o 8 e o 9. Salmo 137, o 8 e 9 diz assim, ó filha de Babilônia, que logo será devastada, feliz aquele que lhe retribuir com o mesmo tratamento com que você nos tratou. Feliz aquele que agarrar seus filhos e despedaçá-los contra as rochas. Por que aqui fala das crianças? Será que elas eram inocentes? Será mesmo? O que você acha? É importante saber, pessoal, que naquela época as crianças de Babilônia eram treinadas para a batalha e elas eram usadas para abusar fisicamente e psicologicamente dos inimigos de Babilônia. E além disso, elas participavam de rituais de tortura contra os inimigos de Babilônia. Então, quando os inimigos de Babilônia, quando os babilônios estavam torturando os seus inimigos, eles usavam as suas crianças para participar desse tipo de tratamento, desse tipo de ritual. E é por isso que o versículo 8 fala, né, com o mesmo tratamento com que você nos tratou. Aquelas crianças desprezavam os inimigos de sua nação e mostravam esse desprezo por tratá-los de forma cruel e por torturá-los também. É por isso que a Bíblia diz isso aqui, né? Que elas não eram inocentes, não. Agora, com relação a Ló e suas duas filhas, quando Ló oferece suas duas filhas para que os sodomitas não abusassem dos hóspedes que estavam ali na sua casa. Por que Ló ofereceu suas duas filhas? Será que esse foi um tratamento desumano, cruel e desamoroso? Não. Na verdade, Ló estava se encontrando numa situação sem saída. E ele não pensava que aqueles dois homens eram anjos. Para ele, eles eram pessoas de outras terras. E se eles fossem abusados sexualmente por aqueles sodomitas, os povos a quem eles pertenciam, ao ficarem sabendo disso, certamente viriam contra aquela terra para guerrear contra ela, e a tragédia seria muito maior, com certeza. Como Ló não sabia até um certo momento em que eles eram anjos, ele ofereceu suas duas filhas para que a tragédia, para que a desgraça fosse menor e atingisse apenas suas duas filhas. Ele estava numa situação sem saída. A única saída que ele encontrou foi essa. E com certeza isso pouparia a ele e a sua família e a toda aquela terra ali, todas as pessoas que moravam ali. Mas ao ficar sabendo, evidentemente, que eram anjos, a origem daqueles dois anjos causou aquela destruição que seria causada por outra nação se não fosse a de origem divina. Tá bom? Essas são as respostas ao Eduardo Tocho. E tem outras acusações que ele faz contra a Bíblia também, que em um certo momento, com mais tempo, eu posso responder. Se estiver ao meu alcance também, né? Tá bom, pessoal? Um abraço. Falou. Tchau, tchau.